Shalom Aleichem, eu sou o Rosh Igor, aqui da Kahal Techuvá, e hoje nós vamos dar continuidade à série Quebrando Dogmas Romanos. E o tema de hoje é: a Torá foi abolida? E aí, o que você acha? Teria mesmo o Eterno dado a Torá e Yeshua vindo e abolido a mesma? Será mesmo? Será mesmo que a missão de Yeshua era abolir a Torá, como ensinam por aí nos sistemas religiosos? Essas e outras perguntas nós vamos entender a partir de agora, tá certo? Então vamos lá. E para nós iniciarmos, não poderíamos iniciar sem primeiramente entender o que significa Torá, que é muitas vezes mal traduzido aí como lei, mas que na verdade não traz o seu entendimento correto, pois de certa forma a palavra lei nos remete a uma carga negativa de obrigatoriedade, de julgo e de imposição. Porém, meus amados, o nome Torá deriva da raiz hebraica Yará, que significa instrução, direção e ensino do Criador. E nos revela a sua vontade, bem como o seu caráter justo e santo. E diferentemente do que muitos pensam e até mesmo ensinam, que a Torá só veio a existir no Monte Sinai através de Moshe, né? Ela na verdade existia desde a eternidade. E a gente sabe que de Adão até as 12 tribos ela era ensinada de forma oral, ou seja, era ensinada de pai para filho. O Eterno passou ali através dos patriarcas esse ensino de forma oral. E somente após os 400 anos de escravidão no Egito, onde o povo se misturou ali com os pagãos egípcios e esqueceram dos ensinos da Torá, que eram passados ali de pai para filho, ou seja, passado de forma oral pelos patriarcas, foi que o Eterno deu a Moshe de forma escrita. E podemos confirmar isso com o próprio Eterno testemunhando do patriarca Avraham. Ali o texto de Bereshit, Gênesis, capítulo 26, versículo 5, que vai nos dizer assim: porque Avraham obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Olha aí, meus amados. Aí eu pergunto, como ele poderia guardar a sua Torá se ela só tivesse vindo no tempo de Moshe? Ou seja, impossível. Portanto, fica claro que ela sempre existiu. E aí a gente vem agora a pergunta, e Yeshua? Será mesmo que ele aboliu a Torá? Vejamos o que ele mesmo diz que veio fazer. Ali em Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 19, ele vai dizer o seguinte: não cuideis que vim destruir a Torá ou os navins, ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum iode ou um traço jamais passará da Torá, sem que tudo seja cumprido. O versículo 19 diz: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Perceberam aí, meus amados? O próprio Yeshua diz que não veio abolir a Torá, mas sim cumprir. E que até que o céu e a terra passem, nada da Torá deixará de ser cumprido. E na sequência ele ainda vai instruir que qualquer um que transgredir e até mesmo instruir outras pessoas a fazer o mesmo, ou seja, instruir as pessoas a não praticar a Torá, não serão ali reconhecidos basicamente como cidadãos do reino. Basicamente ele está falando isso. Porém, aqueles que cumprirem a Torá, também ensinar a outras pessoas a fazer o mesmo, esses é o oposto, serão reconhecidos como cidadãos do reino, pois se submetem à vontade do Eterno. E a gente vai ver outro exemplo ali no caso do episódio do jovem rico, descritos em Mateus 19, do versículo 16 ao 17. E Yeshua vai dizer assim, ali o texto de Mateus vai narrar, dizendo: eis que alguém aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, veja a palavra agora, guarda os mandamentos. Então podemos ver claramente Yeshua apontando o caminho da vida, que é a prática da Torá. Portanto, meus irmãos, podemos ver que Yeshua nunca pregou contra a Torá,
Muito pelo contrário, ele veio nos chamar ao arrependimento. Esse foi o tema da sua mensagem, levar o povo de Deus a techuvá, ou seja, ao retorno à prática da Torá, com a sua essência, que tinha sido deixada de lado e trocada por tradições, mandamentos de homens e legalismos. Muito diferentemente do que é pregado no sistema religioso, que ensina que agora nós estamos na graça, né? E que não precisamos mais guardar a lei. E citam aí palavras de Shaul, né, de forma distorcida, fora de contexto, para dar embasamento a esse entendimento, né? E a gente vê aí como exemplo, né, um texto muito citado aí por essas pessoas que acreditam dessa forma, que a Torá foi abolida. Citam Romanos capítulo 10, versículo 4, né, dizendo que ali Shaul fala, né, no texto, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A gente vê aqui, né, a tradução foi tendenciosa, porque a palavra fim, ela dá um sentido de encerramento, de término. Porém, a tradução correta seria a finalidade da Torá é o Mashiach. Então, viram aí como o sentido é outro? Quando a tradução está correta, o sentido tem um sentido realmente correto, né? A Torá me mostra o que é pecado e a justiça de Deus. E eu reconheço que sou pecador e me arrependo e recebo a graça do Eterno. E apresento agora a vida justa de Yeshua como expiação. E passa agora a seguir o exemplo da vida justa de Yeshua, vivendo em santidade. Ou seja, a graça me leva até a Torá viva, que é Yeshua. E a obediência à Torá me leva ao Eterno. Entenderam aí o sentido da graça e da Torá? Como são importantes para nós? Por isso, não existe graça sem Torá. Uma depende da outra. E não guardamos a Torá também para sermos salvos. Mas é exatamente porque fomos salvos pela graça é que nós guardamos a Torá, para alcançarmos a vida eterna. E não de forma imposta, mas por amor e gratidão ao Eterno. Pois foi para isso que o Eterno nos salvou, para vivermos em novidade de vida. Uma vida santa, separada dos demais povos e das suas práticas pecaminosas. Seguindo aí as orientações do Eterno, que é a sua Santa Torá. E para me encerrar, eu quero citar aqui o texto de 1 Yohanan, 1 João, capítulo 2, do versículo 3 ao 6, que vai nos dizer assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aqui no texto nós vemos claramente Yohanan afirmando que a grande demonstração que conhecemos Yeshua, ou seja, que entendemos o seu ministério, é quando nós obedecemos os mandamentos. Porque aquele que diz que conhece ele e não obedece às suas instruções é um mentiroso e segue o engano. Porém, aquele que guarda a Torá, esse entendeu perfeitamente a mensagem de Yeshua. E essa pessoa está sendo aperfeiçoada pelo Ruach HaKodesh, está sendo aperfeiçoada pelo Espírito do Eterno. Por quê? Aquela pessoa professa ser um seguidor do Mashiach. Ela também necessita agora, uma vez que ela professa ser seguidor do Mashiach, precisa também andar como ele andou. Ou seja, em obediência aos preceitos do Eterno. O Mashiach andou em pecado? O Mashiach andou em transgressão? Não, ele andou em obediência. Então nós podemos entender que nós precisamos andar igual a ele, ou seja, em obediência aos preceitos do Eterno, a sua Torá. Então espero que tenha ficado claro, não só que a Torá não foi abolida, mas também da sua importância no processo de techuvá, para alcançarmos a vida eterna. Amém? Que o Eterno te abençoe, meu querido, e até a próxima, até o próximo vídeo, se o Eterno assim nos permitir. Amém? Shalom, shalom.